Fala pessoal, então hoje a gente começa a realmente programar em CNC, certo? Então a gente vai ter mais uma vez duas aulas e nessas aulas nós iremos ver na primeira o fluxograma de programação CNC, algumas funções primeiras e aí a gente vai montando o nosso programa CNC e comentando toda a função que a gente utilizar. Na aula passada a gente já chegou a comentar um pouquinho, mas nessa aula nós faremos uma melhor descrição do tudo que a gente vai estar utilizando, os códigos, os comandos e tudo mais. Certo? Embaixo vocês vão ter as aulas aí, os vídeos, os arquivos, certo? E essa semana teremos 3 exercícios, como está descrito aqui na aula do Moodle. Então vamos começar lá, gente. Então, basicamente, a lógica e programação Basicamente, então, gente, a lógica e a programação do meu código G, ele é dividido nesse fluxograma, certo? Onde eu vou ter o cabeçalho, ponto de troca, seleção de ferramentas, parâmetros de usinagem e a nossa perguntinha. Tudo aqui, ó, gente, uma das coisas mais importantes que vão ser resumidas está na nossa pergunta, que é: há mais algum processo a ser realizado? Certo? Se a gente for pensar bem, falando em torneamento, nós temos desbaste, nós temos acabamento, canais, roscas, furos, certo? Tudo isso a gente pode fazer no nosso torneamento. E cada operação dessa é um processo novo a ser realizado, certo? Então, se eu vou fazer o desbaste separado do acabamento, tenho duas ferramentas diferentes e o meu acabamento eu quero aquele acabamento extremamente fino. São dois processos. E há uma troca de ferramentas e tudo mais. Pensando aqui, gente, ó, pensando aqui, o que a gente tem? Primeira coisa, nós vamos trabalhar com o cabeçalho, certo? Aqui está basicamente o que eu disse, né? Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar é o nosso cabeçalho. Vamos pensar aqui, ó, o que é importante? Todo cabeçalho, lembra lá do Fundamental 1, são as informações primordiais para a gente definir. Lá quando a gente estava, a gente não dividia os cadernos por disciplina. Então eu deveria montar um cabeçalho para mostrar para mim com data, que dia que foi, que aconteceu aquela disciplina, aquelas anotações e tudo mais. Aqui também tem a mesma função, só que essa função está ligada diretamente com a minha máquina e como eu quero que ela funcione, certo? Então o que acontece? Eu vou colocar todas as informações que eu quero que ela utilize para ser programada, certo? Então, primeira coisa, eu quero saber se ela vai programar, eu vou programar em milímetro ou polegada. Se for 1 milímetro, é G71. Se for em polegada, é G70, certo? É colocar no cabeçalho lá em cima. O meu zero peça, gente, a gente tem diversos zeros peças nas máquinas, certo? Quando a gente for... O meu zero peça, gente, eu tenho diversos zeros peças na máquina. Então, quando a gente for programar, eu mostro lá para vocês. No próprio simulador eu posso pôr vários, certo? De G54 até G59, depois, se eu não me engano, de 509 até 554, certo? Então, a gente sempre utilizará aqui o meu G54 para primeiro ponto de usinagem. Lógico, se eu for para a minha máquina, eu adequo a ele ao zeramento da minha peça. O que esse zero peça influencia, né? Voltando lá, zero peça nada mais é do que a gente colocar o 0.0 na face da minha peça do torno, e aí ele vai estar relacionado com todas as coordenadas. Então, se eu tiver vários zeros peças, eu posso usinar peças com tamanhos e diâmetros diferentes, sem ter que apagar o zeramento anterior. Então, aí eu consigo ter uma linha de produção mais adequada e tudo mais. A gente vai trabalhar com as unidades de avanço, gente. Então, eu vou ter avanço em milímetro por minuto, que é o meu G94, ou milímetros por rotação, certo? Que é o G95. Esse G95, gente, eu vou acabar falando para vocês que é primordial usar só para rosqueamento. Mas aqui, independente de qual vocês usem, né, a gente tem essas duas formas de escrever. Usei o G94 no cabeçalho,
utilizo em milímetros por minuto. Tipo, eu usei o meu G95, utilizo milímetros por rotação e isso está na descrição da minha caixinha de pastilhas lá, certo? O tipo de coordenada, se ela vai ser absoluta, então eu utilizo um G90, ou incremental, que eu utilizo um G91. Estarei programando a movimentação da minha ferramenta em absoluta ou incremental. Dependendo do que eu puser, ela vai funcionar de uma determinada forma. E aí, gente, nesse etc aqui, ó, a gente tem mais um que a gente sempre põe, que é a descompensação do raio de ponta. Descompensar o raio de ponta, né, da ferramenta, que é um G40, certo? Então esse G40 ele faz a descompensação se eu tiver uma curvatura no raio da ponta do meu inserto, ele descompensa para não usinar aquilo a mais. Se eu compensar esse raio de ponta, ele vai e soma esse valor na minha coordenada, em todas as coordenadas, quando eu compensar ele. Lembrando aqui, gente, que todos esses comandos aqui, eles são modais. Então eu posso ativar e desativar ele colocando o inverso. Comecei a programar em milímetros, G71, lá no cabeçalho, certo? Chegou num momento que eu quero trabalhar em polegada, é só escrever G70 e abaixo daquela linha tudo será em polegada. Então isso que era o que o nosso comando modal fazia. Para ele ser desativado, eu tenho que ligar a outra função dele. Beleza? E aí, gente, fechando aqui, ó, a gente vai ter um cabeçalho padrão, né? Que normalmente a gente usa G71, que é trabalhar em milímetros, o meu zero peça, G54, trabalho em G94 com avanço milímetros por minuto, maioria das vezes G90 para coordenadas absolutas, e aí G40 para descompensar o raio. Basicamente, o nosso cabeçalho sempre será escrito assim. É a nossa receita do bolo. Então, toda a primeira linha do meu programa é escrito com tipo de unidade, zero peça, unidade de avanço, tipo de coordenada e eu descompenso o raio. É sempre feito isso, certo, gente? Uma das coisas importantes que a gente tem a colocar lá é que alguns comandos desses podem ser pré-definidos na memória da máquina, mas eu não garanto que o último operador já deixou no comando que eu quero. Então, por mais que algumas vezes seja redundante, porque a coordenada é absoluta, seja redundante descompensar o raio, que eu vou ligar a máquina, maioria, 99,9% dos casos, está com o raio descompensado. Mas a gente vai pôr no cabeçalho para desencargo de consciência. O cabeçalho é escrito inteiro numa linha, certo? Uma linha inteira. E ele pode ser dado espaço ou não. Se eu não der espaço, beleza. Se eu der espaço, beleza também. O que acontece? Se eu não der espaço na programação, vai ficar aquela salada de fruta e vai ficar muito, mas muito difícil ler e procurar um erro, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, dar um espaço simples, nunca dois, mas sempre dê um espaço simples. E não tem ordem de colocar aqui, ó, posso começar com G40, qualquer um dos códigos eu posso começar, certo? Então eu não tenho uma ordem concreta e correta de começar o meu cabeçalho, certo? Porque o meu programa CNC ele executa linha. Ele não executa primeiro o que eu mandei, segundo, terceiro, não. É a linha inteira no mesmo momento. Continuando aqui, gente. Seleção de ferramentas. Aqui a gente coloca todos os comandos para a gente ver a seleção da ferramenta, certo? O que tem a ver? O número da ferramenta no meu magazine, a rotação, o avanço, certo? E a gente faz o costumeiramente, a gente pode ligar a minha castanha aqui, certo? Então, número da ferramenta, gente, no torno. Então, torno, quando a gente vai ter uma aulinha dessa para fresa, mas no torno a gente sempre põe T, o número da ferramenta e D1. Esse D1 quer dizer o magazine 1. Eu posso ter vários magazines, troco já tudo pré-zerado, encaixei o magazine, ele vai funcionar com os zeramentos anteriores. Então, me dá uma agilidade. Então, eu ponho T, o número da ferramenta, né? D1.
isso vira isso aqui, ó, T1, D1, certo? Um exemplo. Então, o que acontece? Eu vou pôr a minha ferramenta, escolho a ferramenta 1, T1, D1, ele já vai fazer toda a troca automática. A minha rotação, ela é dada pelo S, certo? E eu coloco o valor, sem igual, sem nada. Então, vamos lá, S, 1000 RPMs, S1000, certo? O meu avanço aqui eu já tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Se o meu avanço for dado em milímetros por minuto, eu vou ter que colocar ele na unidade correta. E isso daqui é gritante, gente, porque o F de avanço, né, de forward, que é dado pelo F, o nosso avanço, e aí, se a gente tiver, também é valor sem nenhum adendo igual, positivo ou negativo, certo? Então, eu posso escrever ele de duas formas. Se for em G 94, que é milímetro por minuto, ele vai dar 100, 75, 200, 400, 500, são números maiores, certo? Então, eu ponho lá F100, né? Então, vamos pôr se G94. Vou fechar o 9 aqui. Certo? Então, aqui se o G94 é milímetros por minuto. Vamos pôr alinhado aqui, fica melhorzinho. E um F, e aí é bem menor, gente, ó, reparem a diferença, ó, F02 se G95. Porque aí a gente está falando de avanço a 2 décimos a cada rotação que a minha máquina dá. Certo? Imagina só, eu erro isso. Eu falo que eu vou andar 100 milímetros a cada rotação, certo? É um número muito absurdo, a máquina não consegue transpor isso para o meu fuso. Se eu falo que eu vou andar 2 décimos de milímetro por minuto, eu vou demorar a eternidade, certo? Então é importantíssimo que a gente faça o uso correto das nossas unidades. E aí, gente, a gente tem, não é um código G, é uma função M, certo? Que é a sentido de rotação, né? A gente ligar a nossa castanha. Então, sentido de rotação e ativação dela. Eu coloco M3 para horário, M4 anti-horário e M5 eu desligo, certo? Então, são os 3 códigos da gente fazer a utilização disso. Então, lembra lá, ponho o cabeçalho, vou para o ponto de troca, seleciono a ferramenta. Como ficaria isso aqui, ó? Então, ficaria, ó, T1, D1, certo? Coloco o valor da rotação S, 1000 RPMs, um avanço, vamos falar que está em G94, de 100 milímetros por minuto, e ligo a minha castanha, M3, certo? Ficaria basicamente disso, e logo abaixo aqui já viria um G0, X0, Z5, para um ponto de aproximação, certo? Então, seria essa a função dos meus parâmetros de seleção de ferramenta e os parâmetros de usinagem. Beleza? Tem um comandinho aqui, ó, gente, que ele não é obrigatório, mas ele chama lins. Ele limita a rotação. E aí, quando eu quero colocar lins 3000, o que isso quer dizer? Que o meu spindle, minha castanha, não vai rodar acima de 3000 RPMs. Se eu quiser pôr o lins, eu ponho aqui, ó, certo? Para evitar o meu motor ser forçado e tudo mais, eu posso limitar isso para limitar avanços e tudo mais. Beleza, gente? Então, ele acaba não sendo obrigatório, mas ele existe ali, fica a critério de conhecimento aqui. Beleza, ó, gente, já pus o cabeçalho, fui para o ponto de troca, defini ferramenta e parâmetros de usinagem. Falta o quê? Falta a usinagem, certo? A usinagem nada mais é do que coordenada. Então, são todos os perfis da minha peça. São ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e pontos de saída, né? Lembra lá, toda vez que eu tenho avanço rápido, sempre trabalho em linear e trabalho com G0, certo?
e eu tenho um x, espaço, né? Valor, espaço, z e um valorzinho, como a gente pôs ali, ó, no anterior, G0, x, 0, Z5, para o meu ponto de aproximação. Tenho espaços entre termos, G0, x e o valor de x, não há espaço. Z e valor de z, não há espaço, são juntos. Mas entre x e o valor e z e o valor, há espaços. Beleza? Então, o espaço tem aqui, ó, na minha barra. Todo lugar que tem uma barra, tem um espacinho. Onde não tem barra, não tem espaço. E aí a gente pode trabalhar em coordenadas de avanço linear programado, que é o nosso G1, x o valor e o z o valor, lembrando a regrinha da barra, que é espaço, certo? E eu posso trabalhar com coordenadas circulares que podem ser horárias. Então, se eu tiver uma coordenada circular horária, eu trabalho com G2, valor de x, espaço, z, espaço e um CR igual ao valor do raio, certo? E um G3 se for anti-horário. X, o valor de x, um espacinho, z, o valor de z, depois um espaço, e também o CR igual, certo? Então, alguns cuidados a serem tomados, certo? Pus o G1, não preciso pôr raio, porque é linear. Pus o G2 ou G3, preciso informar o raio para o meu programa, certo? Então, esqueceu o raio vai dar erro. Ele vai falar que não sabe fazer, certo? São alguns cuidados que teremos para fazer aqui. Quando a gente for ver o exemplo, a gente dá uma detalhada melhor. Desligar a castanha que a gente falou lá do código M, M5. E aí, todo o programa nosso, gente, depois das coordenadas, que não tem mais nenhum processo para fazer, a gente põe um M30, que é término de programa, finalizar programa M30, certo? Então, toda a última linha de programa será M5, M30. Beleza, gente? Isso é o basicão da nossa programação CNC. Então, vamos continuar aqui e ver um exemplinho ali, então, gente. Então, o exemplo da aula passada, né, a nossa tabelinha. E aí, gente, a gente pode adicionar uma coluna, fazer só absoluta agora, certo? E pôr aqui, ó, código G, certo? Então, a gente pode contar para a gente o que a gente quer, certo? Qual código eu utilizarei. Então, repara bem lá, ó, ponto de troca é o mesmo, né? 200 e 200, não muda. Tipo de movimento, avanço rápido. Trajetória linear, nada de observação. 0 e 5, ponto de aproximação, avanço rápido, linear e nada de observação. Ponto 0. Então vamos pontuar aqui, ó, nossa peça. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Ponto 0 é 0 e 0. Linear agora. Opa, usinagem. Linear. Nada de observação. Ponto 1, subiu lá, ó, eu tenho 15 e 0. Usinagem linear, nada de observação. Ponto 2, é 3 em cima, 3 embaixo, lembra lá. Então é 6, então é 21, menos 3, usinagem linear, nada de observação. Continuo lá, 21 não mudou, 21 menos 15, certo? Usinagem linear, nada de observação. E aí eu começo, ó, ponto 4 lá em cima, ó, é 10, estava em 21, 10 no raio, 20 no diâmetro, então é 41, menos 25, porque o incremento no eixo Z é linear, então não preciso multiplicar por 2, usinagem circular, nossa ferramenta está desse lado, então horário, e eu tenho um raio de 10, certo? Vou continuar lá, ó, ponto 5, eu tenho o quê? Ponto 5, eu tenho raio de 5, então tenho um incremento de 10, então é 51 menos 30, certo? Usinagem circular anti-horário, raio de 5, ponto de saída, 53 menos 28, usinagem linear, nada de informação.
Pensando, tudo que é avanço rápido, gente, é G0. Então põe G0, G0. Usinagem linear, G1, 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 G1. Usinagem circular horária, G2. Usinagem circular anti-horária, G3. E usinagem linear, G1. Certo? Então, gente, a nossa tabelinha de programação verbal vai ficar com essa cara e eu já sei quais os comandos que eu tenho que utilizar. Agora, gente, é só montar um programinha. O programa, lembra lá do meu fluxograma, era cabeçalho, primeira coisa, cabeçalho. Colocava o quê? As informações primordiais. Vou trabalhar em milímetro por minuto, definir um zero peça, coordenadas absolutas, avanço em milímetros por minuto, certo? E vou descompensar meu rádio. São 5 valores que não vão mudar e são os mesmos. Lembrando o fluxograma, certo? Cabeçalho, ponto de troca. Ponto de troca é G0, 200 e 200. Então vem aqui, ó, G0, X200, Z200. Definição de parâmetros é 2.000 RPMs, então S... Opa, esquecemos da ferramenta, desculpa. Então, T1, D1, vamos pôr a ferramenta que eu quero. Depois, defino o meu S de 2.000 RPMs. O meu F é 0,5 milímetros por rotação, mas eu estou trabalhando pelo G94 milímetros por minuto. O que eu faço? É 2.000, que é a minha rotação por minuto, vezes meio. Certo? Corto o 0 com um 0, vezes 10 dá 100 milímetros por minuto de rotação. Então, F é 100 e ligo a minha castanha com um M3. Esse M3, gente, vai variar de acordo com o que a gente for olhar na máquina, certo? Posição do meu spindle, se é direito ou esquerdo, posição da ferramenta, do meu porta-ferramentas, se é traseiro ou dianteiro, tudo isso varia, certo? Então, toda vez que a gente for ligar a máquina, a gente dá uma pré-estudada lá e vejo qual o M que eu ligo. Para a nossa simulação, independe, então ligo o M3 lá. Defini parâmetro, coloquei tudo lá, certo? O que eu posso fazer? Eu posso limitar a rotação ou eu vou para o meu ponto de aproximação, x0, z5. A partir daqui é o quê? Eu vou trabalhar com todas as minhas coordenadas. Então, eu começo lá a minha usinagem. G1, x0, z0, G1, x15, Z0, G1, x21, Z-3, G1, x21, Z-15, G2, x41, Z-25, com o raio de 10. Não há sinal no raio, gente, certo? G3, X, 51 e Z, menos 30, com o raio de 5. G1, X, 53, Z, menos 28, G0, sempre termino com ponto de troca, X200, Z200, certo? Vou pular as duas linhas aqui, ó, gente, e para finalizar o programa, M5, M30. Certo, gente? Beleza? Então, basicamente, isso daqui, se eu jogar no meu simulador Siemens, vai rodar. Certo? A gente vai ver na próxima videoaula, tá feio, a gente vai fazer o passo a passo, ligar o simulador e tudo mais, gerar a minha máquina de torneamento, como faz uma simulação, vamos ver algumas características básicas, mas basicamente a nossa programação está feita. Certo, gente?
Algumas considerações importantes. Quando o x não varia, eu posso omitir a informação de x. Eu tenho um receio muito grande, para mim é muito difícil omitir essa informação e depois ficar procurando onde o cara errou, né? Ou onde eu errei. Para mim dificulta muito. Então eu coloco tudo. Toda vez que repete o G1, eu poderia ter escrito só o primeiro G1 aqui, que estaria de boa, até o G2. Aí depois que mudou o G2, eu tenho que sempre pôr o comando próximo, G1. A partir do G1, se tivesse mais G1 aqui para baixo, eu não precisaria repetir ele. Eu gosto de sempre pôr informação à torta e direito no meu programa, porque facilita depois a revisão dele. Toda vez que eu quero fazer um comentário no meu programa, na minha linha, basta eu pôr um ponto e vírgula e escrever ponto de aproximação. Se eu quiser pôr aqui, ó, P0, para facilitar a ambientação da minha programação e facilitar a leitura e interpretação do meu programa. Então, toda vez que eu quero pôr um comentário, eu ponho ponto e vírgula e eu posso escrever à vontade na frente desse ponto e vírgula, que o meu comando não vai ler o que está para frente. Beleza, gente? Acredito que nessa aula é só. Bons estudos com ela, certo? Nos vemos na próxima aula síncrona. Até mais!